Bom dia nessa nova leitura de Levíticos capítulo 6 até 10. E nós começamos em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo, nos capacita nessa leitura, nos capacita no entendimento, para que nessa época tão difícil que estamos vivendo de pandemia, a Tua palavra seja luz e força aos nossos corações. Nos levanta a cada novo dia para escutarmos a Tua palavra e essa palavra fazer toda uma obra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 6. Ordenações relativas aos sacrifícios. O Senhor disse a Moisés: Eis as ordenações que darás a Arão e a seus filhos. Essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e se conservará ali aceso o fogo do altar. O sacerdote, revestido da túnica de linho e com os calções de linho no corpo, tirará a cinza do fogo que houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá ao lado. Deixará suas vestes e porá outras para levar a cinza fora do acampamento a um lugar limpo. O fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar. O sacerdote nele acenderá lenha todas as manhãs, disporá sobre ele o holocausto e sobre ele queimará a gordura dos sacrifícios pacíficos. O fogo se conservará perpetuamente aceso no altar, sem jamais se apagar. Eis a lei da oblação. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor diante do altar. Tomarão dela um punhado de flor de farinha com o azeite e todo o incenso que está por cima, e queimarão sobre o altar como um memorial, em oferta de agradável odor ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o que sobrar da oblação, e o comerão sem fermento em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Não será cozido com fermento. Essa é a parte que lhes tenho dado das ofertas que me são feitas, consumidas pelo fogo. Esta é uma coisa santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela. Essa é uma lei perpétua no tocante às partes destinadas aos vossos descendentes, das ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. Todo aquele que tocar essas coisas será santo. O Senhor disse a Moisés: Eis a oferta que Arão e seus filhos farão ao Senhor no dia em que receberão a unção. 1/10 de efá de flor de farinha em oblação perpétua, metade pela manhã e metade à tarde. Será preparada na assadeira com óleo, tu a trarás quando estiver misturada, e oferecerás os pedaços fritos da oferta dividida em agradável odor ao Senhor. O filho do sacerdote que lhe suceder e receber a unção fará também essa oblação. Essa é uma lei perpétua diante do Senhor. A oblação será consumida inteiramente. Toda oferta de um sacerdote será consumida integralmente e dela não se comerá nada. O Senhor disse a Moisés: Disse o seguinte a Arão e seus filhos: Eis a lei do sacrifício pelo pecado. A vítima do sacrifício pelo pecado será imolada diante do Senhor, no lugar onde se imola a vítima do holocausto. Essa é uma coisa santíssima. O sacerdote que oferecer a vítima do sacrifício pelo pecado a comerá em um lugar santo, a saber, no átrio da tenda de reunião. Todo aquele que tocar a sua carne será santo. Se salpicar do seu sangue sobre uma veste, tu a lavarás em um lugar santo. O vaso de barro em que se cozer a vítima será quebrado, mas se for o vaso de bronze, será esfregado e lavado com água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Essa é uma coisa santíssima. A vítima, porém, imolada pelo pecado, cujo sangue se leva à tenda de reunião para se fazer expiação no santuário, não será de forma alguma comida, mas queimada no fogo. Capítulo 7. Eis a lei do sacrifício de reparação. Essa é uma coisa santíssima. A vítima do sacrifício de reparação será imolada no lugar onde se imola o holocausto, e se derramará o seu sangue em toda a volta do altar. Dela se oferecerá toda a gordura à cauda, a gordura que envolve os estranhos.
os 2 rins com a gordura que os recobre na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote as queimará sobre o altar, em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Este é um sacrifício de reparação. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela em lugar santo. Essa é uma coisa santíssima. O sacrifício de reparação será feito exatamente como o sacrifício pelo pecado. Será uma só lei para os 2. A vítima pertencerá ao sacerdote que faz a expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto por alguém terá a pele da vítima oferecida. Toda oblação cozida no forno, na caçarola ou na assadeira será do sacerdote que a tiver oferecido. Toda oblação amassada com óleo ou seca pertencerá aos filhos de Araão, sem distinção. Eis a lei do sacrifício pacífico que se oferece ao Senhor. Se a oferta for em ação de graças, serão oferecidas com a vítima de ação de graças bolos sem fermento, amassados com óleo, bolachas sem fermento, untadas de óleo e farinha frita em forma de bolos amassados com óleo. Serão oferecidos também bolos fermentados com a oblação do sacrifício pacífico, oferecido em ação de graças. Será apresentado um pedaço de cada uma dessas ofertas em oblação reservada para o Senhor. Ela será para o sacerdote que tiver derramado o sangue da vítima pacífica. A carne da vítima de ação de graças oferecida em sacrifício pacífico será comida no dia da oblação. Não se deixará nada para o dia seguinte. Se a vítima for oferecida por voto ou como oferta voluntária, deverá ser comida no dia da oblação. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. O que restar ainda da carne da vítima no 3º dia deverá ser queimado. Se alguém comer da carne de seu sacrifício pacífico no 3º dia, esse sacrifício não deverá ser aceito. Ele não lhe será levado em conta. Essa será uma coisa abominável, e quem dele tiver comido levará o peso de sua falta. A carne que tiver tocado alguma coisa impura não deverá ser comida. Será queimada no fogo. Todo homem puro poderá comer da carne do sacrifício pacífico, mas aquele que a comer em estado de impureza será cortado do seu povo. Quem tocar alguma coisa impura, imundícia humana ou animal impuro, ou qualquer outro objeto abominável, e comer em seguida de carne do sacrifício pacífico, pertencente ao Senhor, será cortado de seu povo. O Senhor disse a Moisés: Dizes isso aos israelitas: não comereis gordura de boi, de ovelha ou de cabra. A gordura de um animal morto ou dilacerado por uma fera selvagem poderá servir a qualquer outro uso, mas não comereis dela. Todo aquele que comer da gordura de animais oferecidos ao Senhor em sacrifício feitos pelo fogo será cortado do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, nem de ave, nem de animais. Todo aquele que comer qualquer espécie de sangue será eliminado de seu povo. O Senhor disse a Moisés: Disse isso aos israelitas: Aquele que oferecer ao Senhor uma vítima pacífica levará ao Senhor a oferta tirada do dito sacrifício e trará em suas mãos o que deve ser oferecido pelo fogo ao Senhor. A gordura com o peito, para agitá-la como oferta diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito será para Arão e seus filhos. Dareis também ao sacerdote a coxa direita como oferta tomada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura dos sacrifícios pacíficos, esse terá como uma porção a coxa direita. Eu tomei com efeito dos sacrifícios pacíficos dos israelitas, o peito que se deve agitar diante de mim e a coxa que se deve pôr à parte, e eu os dou ao sacerdote Araão e seus filhos, como direito perpétuo que tem sobre os israelitas. Esta é a parte que tocará Araão e seus filhos, dentre os sacrifícios pelo fogo ao Senhor, a partir do dia em que forem apresentados como sacerdotes a serviço do Senhor. Foi o que o Senhor ordenou aos israelitas que dessem aos sacerdotes desde o dia de sua unção, e é o direito perpétuo que tem para todos os seus descendentes. Tal é a lei do holocausto, da oblação, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício de reparação e de empossamento e do sacrifício pacífico.
O Senhor deu-a a Moisés no Monte Sinai, num dia em que prescreveu aos israelitas apresentarem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Consagração aos sacerdotes. Capítulo 8. Unção de Araão e seus filhos. O Senhor disse a Moisés: Toma Araão e seus filhos, as vestes, o óleo para unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos, e convoca toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então: Eis o que o Senhor ordenou que fizesse. Fez aproximarem-se Araão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu Araão com a túnica, o cinto e o manto, pôs sobre ele o efode e o cingiu com o cinto de efode, atando-o. Pôs em seguida o peitoral, ao qual fixou o zurim e o tumim. Cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou, além disso, o óleo da unção, ungiu com ele o tabernáculo e tudo o que continha e os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar e ungiu com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Araão para consagrá-lo. Depois mandou que se aproximassem os filhos de Araão e os revestiu de túnicas e de cintos, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Araão e seus filhos puseram as mãos sobre a sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue e com o dedo o pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar. Derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Tomou em seguida toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado e os 2 rins com sua gordura e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro, seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Araão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado, e Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi em seguida cortado em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com água as entranhas e as patas, e Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de agradável odor, um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mandou que aproximasse o outro carneiro, o carneiro de empossamento, sobre cuja cabeça Araão e seus filhos impuseram as mãos. Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Araão e nos polegares de sua mão direita e de seu pé direito. E mandou então que se aproximassem os filhos de Araão. Pôs o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no hálux do pé direito, e depois derramou o resto do sangue em todo o redor do altar. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos colocada diante do Senhor, um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e o pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Araão e de seus filhos para agitá-los como oferta diante do Senhor. Tomou-os em seguida Moisés nas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar, por cima do holocausto. Esse foi o sacrifício de empossamento, de agradável odor, consumado pelo fogo ao Senhor. Tomou também o peito do carneiro do empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor a sua porção, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou finalmente o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Araão e suas vestes, seus filhos e suas vestes, e consagrou assim Araão e seus filhos com suas vestes. Depois, Moisés disse-lhes: Cozei a carne à entrada da tenda da reunião. Ali a comereis com pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei quando disse:
Araão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, o queimareis no fogo. Não saireis à entrada da tenda de reunião durante 7 dias, até que se cumprirem os dias de vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se fez hoje, prescreveu o Senhor que se faça novamente expiação por vós. Ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda de reunião, dia e noite, e observareis as ordens do Senhor para que não morrais. Esta é a ordem que recebi. Araão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado por meio de Moisés. Capítulo 9. Primeiros sacrifícios dos sacerdotes. No 8º dia, Moisés chamou Araão e seus filhos com os anciãos de Israel e disse a Araão: toma um bezerro em sacrifício pelo pecado e também um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ao Senhor. Dirá aos israelitas: tomai um bode em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um carneiro de 1 ano, sem defeito para o holocausto, um touro e um carneiro para sacrifício pacífico, pois imolareis ao Senhor como oblação amassada com óleo, porque o Senhor vos aparecerá hoje. Eles trouxeram diante da tenda da reunião o que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. Moisés disse então: eis o que ordena o Senhor, fazei-o e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse a Araão: aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faz a expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo e faça expiação por ele como o Senhor ordenou. Araão aproximou-se do altar e imolou o bezerro com sacrifício pelo pecado. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, no qual ele mergulhou o dedo e o pôs nos chifres do altar, derramando o resto ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura, os rins, a pele que recobre o fígado da vítima expiatória, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés, mas queimou fora do acampamento a carne e o couro. Imolou em seguida o holocausto, seus filhos apresentaram-lhe o sangue que ele derramou sobre o altar ao redor. Apresentaram-lhe o holocausto cortado em pedaços com a cabeça, e eles o queimou no altar. Lavou as entranhas e as pernas, e as queimou no altar por cima do holocausto. Apresentou também a oferta do povo, e tomando o bode do sacrifício pelo pecado do povo, degolou e ofereceu em expiação como a primeira vítima. Ofereceu o holocausto e fez o sacrifício segundo o rito. Apresentou a oblação e dela tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto de manhã. Imolou o touro e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Araão apresentaram-lhe o sangue que ele derramou sobre o altar ao redor, assim como as partes gordas do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a pele que recobre o fígado. Puseram as gorduras sobre os peitos e Araão agitou as gorduras no altar. Agitou em seguida como oferta diante do Senhor os peitos e a coxa direita, como tinha prescrito Moisés. Bênção. Araão levantou então entre as mãos para o povo e os abençoou. Desceu após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Araão entraram na tenda de reunião e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo de diante do Senhor, que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou grito de júbilo e prostrou-se com a face por terra. E hoje o último capítulo, capítulo 10, o pecado de Nadab e Abiú. Os filhos de Araão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu turíbulo, puseram neles fogo e incenso e ofereceram ao Senhor um fogo estranho, que não lhes tinha sido ordenado. Saiu então um fogo de diante do Senhor, que os devorou, e morreram na presença do Senhor. Moisés disse a Araão: era isso o que o Senhor tinha anunciado quando disse: serei santificado naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado em presença de todo o povo. Araão calou-se. Moisés chamou Misael e Elisafã,
filhos de Osiel, tio de Araão, e disse-lhes: Vinde e levai vossos irmãos para longe do santuário, fora do acampamento. Eles vieram e levaram-nos com suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes tinha dito. Moisés disse a Araão, a Eleazar e a Itamar: Não descubrais as cabeças, nem rasgueis as vossas vestes. Não suceda que morrais e que se levante a ira do Senhor contra toda a assembleia. Vossos irmãos e toda a casa de Israel chorem por causa do incêndio que o Senhor acendeu. Vós, porém, não deixareis a entrada da tenda de reunião para que não morrais, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E obedeceram a palavra de Moisés. Prescrições aos sacerdotes. O Senhor disse a Araão: Não beberás vinho nem cerveja, tu e teus filhos, quando entrares na tenda de reunião, para que não morrais. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, a fim de que estejais sempre em condições de discernir o que é santo do que é profano, o puro do impuro, e de ensinar aos israelitas todas as leis que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Araão, a Eleazar e a Itamar, os 2 filhos sobreviventes de Araão: Tomai a oblação que resta dos sacrifícios pelo fogo do Senhor e comei-a sem fermento junto do altar, porque esta é uma coisa santíssima. Vós a comereis em um lugar santo, porquanto essa parte dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor é tua e de teus filhos, como me foi prescrito. Comareis também em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas, o peito que foi agitado e a coxa que foi separada. Isso é o que toca a ti e teus filhos, como parte dos sacrifícios pacíficos dos israelitas, além das gorduras que deverão ser queimadas. Trarão a coxa e o peito separados para agitá-los diante do Senhor. Assim deve ser para ti e teus filhos em virtude de uma lei perpétua, assim como prescreveu o Senhor. Moisés se informou acerca do bode imolado pelo pecado, mas eis que ele tinha sido já queimado. Irou-se, então, contra Eleazar e Itamar, últimos filhos de Araão. Por que, disse ele, não comestes no lugar santo o sacrifício pelo pecado? Pois essa é uma coisa santíssima, que o Senhor vos deu, a fim de que leveis a iniquidade da assembleia e façais a expiação por ela diante dele. Já que o sangue da vítima não foi trazida para dentro do tabernáculo, vós devíeis tê-la comido em um lugar santo, como ordenei. Araão disse-lhe: Eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto ao Senhor. Mas depois do que me aconteceu, se eu tivesse comido hoje a vítima pelo pecado, teria sido agradável ao Senhor? Moisés, ouvindo essas palavras, deu-se por satisfeito. E aqui termina a leitura de hoje, tá bom? Muito obrigada pela sua participação e nós vamos cada dia mais entrando nessa pedagogia de amor que Deus está nos ensinando, as leis dadas para os hebreus, né, para os judeus. E nós vamos entendendo até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que agrada a Deus e aquilo que Ele quer nos ensinar pela sua palavra, tá bom? Um bom dia para você, Deus te abençoe.